Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora eu vou apresentar para vocês bombeamento de águas pluviais. Bom, agora eu vou apresentar para vocês como calcular um bombeamento de águas pluviais de grandes áreas. Um preâmbulo. O dimensionamento de uma casa de bomba de águas pluviais de grandes dimensões é muito complicado. O Freilich, que é um grande estudioso americano de hidráulica e geologia, ele escreveu isso em 95. É um pouco complicado. Ele falou pouco, é bastante complicado. O objetivo é mostrar como dimensionar uma casa de bomba para bombeamento de águas pluviais de grandes áreas próximas a lagos e rios, né? Devido às chuvas, às precipitações, e devido à drenagem subterrânea. Que vou mostrar uma coisa interessante aqui, nova, sobre drenagem subterrânea. O dimensionamento aqui, ó, não é para dimensionamento de bombeamento de águas pluviais de prédios, assim, que são coisas bem simples, eu nem vou tocar nesse assunto. Então, uma primeira grande decisão que existe é você adotar o período de retorno. Ó, a gente usa a palavra DIC, o polder, né? Eu uso 500 anos. Porque lá nos Estados Unidos, do Mississippi, em 1985, deu uma chuva de 500 anos. E todos os diques que foram feitos antes pelos serviços do Exército Americano para 100 anos caíram todos. Aí os americanos adotaram no mínimo 500 anos. Então, vai fazer um dique 500 anos. Agora, a estrada de rodagem que você pode usar, que os americanos usam, que eu usei bastante aqui no Federal Highway Administration, usa 50 anos. Tudo bem, a estrada de rodagem ela pode inundar, não vai matar ninguém. Mas numa inundação grande, onde tem pessoas que habitam gente, é muito perigoso. Eu adoto 500 anos. Estrada de rodagem, 50 anos, não tem problema nenhum. Fórmulas básicas. Até 2 km², a gente usa um método racional. E se usar o método racional, quando faço com reservatório, eu uso o tempo base 2,67 TC, a base do reservatório, do hidrograma do reservatório. Eu também posso fazer um hidrograma, se eu quiser um hidrograma mais preciso que o racional, que esse aqui que eu falei, 2,67 TC, um hidrograma mais preciso é usando o método Santa Bárbara. Funciona bem, até 2 km², funciona otimamente. De 2 km² até 200 km², o Departamento de Água e Energia Elétrica usa o método de Paivu. Se você quiser, de 2 km² até 250 km², ou múltiplo de 250 km², pode usar o Soil Conservation Service. Mas, de modo geral, essas áreas, o máximo que você usa é Paivu. Então, agora, só recordar o que é bomba centrífuga, né? Uma bomba é denominada centrífuga quando a direção de escoamento do fluido é perpendicular à do eixo de rotação da hélice. Na sua forma mais simples, a bomba centrífuga é constituída por um rotor que gira no interior de uma carcaça. Então, eu tenho aqui rotor fechado, que a gente usa bastante, e rotor aberto, que geralmente é para esgoto. O nosso rotor é rotor fechado, como está aqui assim. Tem que ser componente de uma bomba centrífuga, né, que ela tem uma carcaça de ferro, né? E tem um rotor de vários materiais, inclusive de aço, né? E tem um eixo e ela recebe energia de um motor elétrico. Aqui é uma recordação só. Você tem uma bomba, ela pode estar uma sucção, usando sucção, como essa aqui. Você tem a sucção e bombeia, né? E a bomba pode estar afogada. Tem duas posições das bombas. Existe a forma da potência da bomba. Eu peguei um cálculo de Azevedo Neto de 1998, né? A potência é gama vezes Q, a vazão em metro cúbico por segundo, altura manométrica 75 vezes o rendimento. Esse rendimento é o rendimento total, rendimento do motor vezes o rendimento da bomba. O gama é o peso específico da água, que geralmente é 1000 kg por metro cúbico. Agora eu vou fazer uma estação elevatória
de águas pluviais em uma estrada de rodagem. Vou dar um exemplo. Esse exemplo eu tirei e adaptei do Federal Highway Administration. Dimensionamento de uma estação elevatória de águas pluviais para captação de 2 estradas de rodagem, sendo que o tubo que chega ao posto de sucção tem 65 metros de comprimento e diâmetro de 1,20 m. A área da bacia tem 2,87 hectares. A sucção é cilíndrico com cota mínima igual a 27,889 e cota máxima. A cota de saída para a bomba que vai para a tubulação, recalque é essa cota aqui. São dados que estão. Então, aqui só para mostrar, são 12 estradas e vai ter uma tubulação aqui. O desenho aqui está melhor, né? Você tem uma estrada aqui, uma estrada aqui. Quando chove, enche de água aqui, enche de água aqui, enche de água aqui. E a água pega e vai. Não tem saída. Então, você tem que bombear essa água para fora. Tem um posto de sucção aqui. Então, eu tenho um volume armazenado aqui, de volume aqui e o volume do poço. Então, vamos ver o volume que está de águas pluviais que eu tenho armazenado, né? Eu tenho armazenamento no tubo de 65 metros de diâmetro de 1,20 m, tenho 65 metros vezes πd 2 sobre 4, esse volume. O volume de águas pluviais abaixo da cota máxima de 30,48 é 244,70, dados do problema. O volume abaixo da cota máxima é igual a esse aqui, mais este, é 361. O importante é só lembrar isso aqui, 361 metros cúbicos que eu tenho, voltando ali. Então, o volume aqui dentro daqui, desse reservatóriozinho aqui, desse aqui, e que está dentro do tubo, dá 361 metros cúbicos. O período de retorno que a gente adota em estradas é 50 anos. Então, vamos supor que a intensidade de chuva é fornecida por essa equação aqui. Eu dou uma equação de chuva, eu tenho o T, né? Essa equação já está para 50 anos aqui. O tempo de concentração de 10 minutos que eu adotei. Aí eu calculo aqui a intensidade da chuva, 215 milímetros por hora, que sobe bastante, pode ver. Aí eu uso o método racional, o C 0,80, a intensidade da chuva vezes a área, dividido por 360, me dá 1,718 metros cúbicos por segundo, 1,7 metros cúbicos por segundo, que é a vazão de pico. O TB, a base do hidrograma, é 2,67 TC, né, que é 26,7 minutos, né? Então, o volume V é o volume total menos o volume da vazão da bomba. Então, a vazão da bomba é essa aqui, que é a vazão que chove, que é A vezes TB sobre 2. A vazão da bomba vai ser QP, que eu não sei a vazão da bomba, QP vezes TB sobre 2. Eu faço essas fórmulas aqui tudo, faço esse cálculo, né? E achei essa fórmula aqui, ó. V igual a TB sobre 2 vezes QA menos QP. O volume eu tenho, o TB eu tenho, o QA eu tenho, eu só não tenho o QP. Esse aqui é o esquema típico de uma estação elevatória, observando a área de armazenamento e a área das bombas, né? Só para você ver que nós temos sempre uma área que vai no armazenamento e outra área na vertical que é das bombas, para liga e desliga. O grande truque desse projeto é o seguinte: a turma conhece muito o liga e desliga, mas não conhece esse volume de armazenamento. Então aqui, ó, eu tenho o volume total que eu tenho de água de armazenamento 361. A vazão de pico, o TB, já achei aqui em minutos, achei em segundos. Então o volume vai ser TB em segundos, ó, eu ponho o volume aqui, eu já tenho, o TB eu tenho, o QA eu tenho, falta o QP. Aí eu tiro o QP, me deu 1,27 metros cúbicos por segundo. Eu adotei 1,20. 1,2 metros cúbicos por segundo, né? Então eu tenho aqui a vazão de pico e eu tenho aqui esse 1,2 metros cúbicos por segundo e aqui me dá a vazão de 361 metros cúbicos. Ela fica aqui. Eu também podia fazer por tentativa, né? Eu já fiz isso várias vezes. Você faz esse gráfico e depois você vai fazer por tentativa, você acha o valor aqui. Quando é assim, triangular, é muito fácil, mas quando ele é cheio de curva, assim, quando você usar o método Santa Bárbara,
fica mais difícil você fazer no computador, assim, fica mais fácil você fazer o desenho e verificar por tentativa e calcular a área. Agora, o truque é o seguinte, agora, como é que eu vou calcular o volume que vai ficar? Eu tenho de 1,20 m. Eu vou botar 3 bombas. 3 bombas significa o seguinte, que vai dar 0,4 metros cúbicos por segundo cada bomba. Qual o volume mínimo que eu tenho que para cada bomba funcionar para não ficar vazio o poço? É 15 vezes QP, aquela vazão da bomba, vezes o tempo. O tempo que eu adoto é 10 minutos. Eu adoto um pouco a mais, porque depende da bomba. Se você tiver uma bomba flight, por exemplo, o tempo é 6 minutos. Eu adoto 10, deixar uma folga aqui, 10, né? Com folga, eu usando folga aqui, ó, deu 15 vezes 0,4 vezes 10, deu 60 metros cúbicos. Então eu tenho que fazer um poço de sucção com 60 metros cúbicos, no mínimo. É isso que a gente faz aqui, ó. Um poço de sucção com 60 metros cúbicos, o diâmetro do poço deu 6 metros, né? Então aqui tem os dados aqui, a profundidade do poço, eu tenho a área, eu tenho todos os dados aqui. Então, o volume do poço que eu obtive deu 73 metros cúbicos, mas eu obtive 60, tá bom, então sem problema. Conclusão, eu tenho dois volumes, eu tenho o volume do poço de sucção e o volume do armazenamento. Olha, esse é o truque. Você tem esse volume aqui que todo mundo conhece, do poço de sucção, sabe como fazer. Esse aqui que a pessoa não sabe, tem que botar um volume de armazenamento. A vazão a ser bombeada vai ser 1,2 metros cúbicos por segundo, né? Eu tenho 3 bombas de 0,4 metros cúbicos por segundo cada uma. A potência é 1000 vezes Q, vezes a altura manométrica, 75 vezes rendimento. Eu vou adotar a altura manométrica como 4 metros. Aí eu faço os cálculos aqui, eu achei 47,4 HP. Colocando 10% a mais vai dar 50 HP. Então, eu vou botar 4 bombas. 3 bombas que vão funcionar e uma de reserva. 4 bombas de 50 HP. Bom, estação elevatória de águas pluviais na cidade de Mariporã. Há muitos anos eu dei uma assessoria lá na cidade de Mariporã e eu vi esses dados aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu acho muito esclarecedor. Essa aqui é uma estação de águas pluviais de Mariporã. Mariporã tem uma área grande lá embaixo, perto da represa Paiva Castro, que quando chove haveria uma inundação, por isso que tem que bombear a água. Então, esses aqui são alguns exemplos aqui que eu mostro como fazer. Esse aqui são bombas centrífugas, exemplos, né, que tem, para mostrar o que são essas bombas. Essa aqui é de Mariporã. E o que eu achei gozado da Mariporã é que eles colocaram o transformador aqui no mesmo nível das bombas aqui. Se der um vazamento aqui, isso aqui pode estourar tudo. Então, ali eu calculei, na época, para 50 anos, que eu tinha usado as coisas do Federal Railway Administration, 50 anos, mas se fosse calcular hoje, eu usaria no mínimo 100 anos. Então, eu calculei aqui pelo método Santa Bárbara. Olha o hidrograma de entrada aqui. Esse aqui é um hidrograma acumulado de entrada. Olha, esse aqui que é muito importante. Você tem o volume que vai ficar de amortecimento e o volume da esperada das bombas. Ok, muito interessante isso aqui. Olha, isso aqui, lá em Mariporã, olha o tamanho desse canal aqui, ó. Ele é enorme. Aqui do lado está vem água, tem um diquezinho aqui. Então, isso aqui inunda tudo. Toda a água que chega de Mariporã, que inunda, ela entra aqui. Uma vez o prefeito queria aterrar tudo e fazer um estacionamento. Eu lembro que eu falei com ele e não deixei ele fazer. Loucura. Aí inunda todo Mariporã. Esse aqui é o outro lado. No meio tem uma pista ali, ó. O outro lado não está revestido, o reservatório. Isso aqui são dados na casa de bombas, bem perto da casa de bombas aqui, né? Que são sequências de bombeamento, que usa conforme o tipo de bomba, você usa sequência de bombeamento. Só para ter uma ideia. Isso aqui é do Federal Railway Administration também. Isso aqui são as estimativas do volume de armazenamento do Federal Railway Administration. Só para ter uma ideia
eles fazem nos casos, mas não há muita problemas. Esse aqui, então, eu tenho essa curva aqui, ó. Então, aí eu tinha 13 mil metros cúbicos, eu por tentativa, eu calculei isso aqui e calculei 7 metros cúbicos por segundo. Então, 7 metros cúbicos por segundo, eu posso botar como se fosse uma bomba só, mas na verdade a gente põe várias bombas, né? Depois de retorno de 50 anos. Aqui tem as alternativas que a gente tem que fazer, que na verdade são essas coisas que eu já comentei. Isso aqui é a casa de bomba lá de Mariporã. Esse aqui, às vezes tem aquele volume, você tem que calcular uma úngula. Eu não vou calcular só para ver que tem que calcular uma úngula. Eu já calculei isso aqui. Aqui agora eu vou dar o exemplo do cálculo. A área da bacia tem 46,75 hectares, ó, quase meio quilômetro quadrado. É bastante. O coeficiente que eu adotei de Hanoff, 6,070. Esse aqui é o tempo de concentração que eu achei, né? E 800 metros, diferença de nível 37 metros, 11 minutos, né? E calculei, e adotei um tempo de entrada de 10 minutos. Deu tempo de concentração de 21 minutos. Então, eu achei esse ponto aqui, como eu já mostrei, né? Com 13 mil metros cúbicos. Então, a verdade é a seguinte, quanto mais você tem de reserva, esse ponto vai para baixo aqui, ó. Diminui o bombeamento, o volume de bombeamento, né? Assim, a vazão, a potência da bomba. Se você tem menos volume, aumenta mais a potência das bombas. Bom, agora eu vou mostrar um outro assunto que eu achei muito interessante para mostrar para vocês. É o CPEG em um dique, né? Eu tenho um dique aqui, e esse caso aqui é um caso real que eu já vi. Para mostrar o seguinte, uma cidade aqui pertinho de Guarulhos, chama Atibaia, e eu lembro que tem um hotel que o Getúlio fez numa ilha. E tudo bem, com o passar dos anos, foi crescendo a cidade e tudo, e aumentou o volume. Então, o dono do hotel, para proteger a água do rio Atibaia, para não invadir o hotel, ele fez um dique. Só que tem um problema, aqui embaixo tem areia, uns 5 metros de areia. A água, ela se infiltra e vai por baixo. Então você não tem água por cima que vem de água superficial, a água vem por baixo. E para tirar essa água por baixo, você tem que fazer uma vala aberta ou uma vala fechada e bombear para fora. Foi isso que eu fiz usando de esmedema aqui. Então eu estou falando do exemplo de Atibaia, né? Então, esse esmedema, ele fez essa fórmula aqui, Q igual a K delta H sobre beta. Esse beta é uma relação entre a largura da base B sobre D. E ΔH é a diferença de nível da água. E K é a condutividade hidráulica, né? Em metros por dia, condutividade hidráulica. Então, se eu pego H B sobre D, eu acho aqui o valor do beta. Um exemplo aqui, ó. Eu considerei areia, aquela areia que está embaixo no rio, 10 metros por dia. A largura da base do dique é 3,5 metros, a diferença de nível de 1,20 m. O D grande lá, né, D 5,5, né? A camada de areia, B sobre D, 3,5 sobre 2,5, 2,64. Então, naquela fórmula lá, eu usei 0,60 aqui. O beta é igual a 0,60. Então, ficou que o K eu tenho, que é 10, 1,3 e o beta 0,60. Deu 7,8 metros cúbicos por dia. Por metro, isso por metro, é bastante água. Então, teria que bombear toda essa água. Eu só falo o seguinte, além de você bombear essa água que vem por baixo, se der uma chuva, tem água que cai por cima, perto onde está o hotel. Então, você tem que bombear a água que cai por cima também. Tem 2 bombeamentos lá, água de baixo e água de cima. Os textos básicos são esses que eu adotei aqui, né? Highway, esse aqui do Federal Highway Administration, e esse aqui do Modern Land Drainage da Amazon Kindle, né, do Smedema. Então, muito obrigado.
Meu nome é Plínio Tomás, como eu já falei. Eu tenho 52 livros digitais nesse pliniotomás.com. E quem quiser escrever para mim qualquer coisa, eu estou em pliniotomás@gmail.com. Obrigado.